Estamos de volta com Ricardo Mota Entrevista, tendo como convidado esta semana o secretário de Saúde de Arapiraca, médico Biratã Pedrosa Moreira, que é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Alagoas. Eu deixei como indagação a ele como é que ele se sente ao ver, por exemplo, um corte no orçamento feito pelo ministro Joaquim Levy e, obviamente, por determinação do Palácio Planalto, de quase 12 bilhões na saúde pública, num país que aponta a saúde pública como sendo o seu maior problema. Doutor Biratã, não é uma brincadeira, não parece um deboche ou algo assim, não se leva em consideração o apelo da população? Eu acho que raia isso mesmo, acho que é um retrocesso, Ricardo, e uma dissonância com a identificação política, pública, de que em qualquer lugar desse país que você faça uma pesquisa, a saúde vai aparecer como a primeira queixa da sociedade disparadamente em relação ao segundo colocado. Os problemas são os mesmos, né? Os problemas são os mesmos. E, na verdade, parte dessa problemática está ligada intimamente, a maior parte dela é intimamente ligada ao financiamento. O Ministério, que já tem um orçamento capenga, se corta quase 12 bilhões desse orçamento, é um retrocesso, sem dúvida nenhuma. Nós estamos nos preparando esse ano, Ricardo, se não houver alguma recomposição até lá, para termos atrasos dos repassos federais, obrigatórios, que eles têm que fazer o Sistema Único de Saúde, como aconteceu ano passado. Ano passado, no final do ano, o pagamento relativo ao mês de novembro, o Ministério passou 70% e empurrou 30% para o ano seguinte. Deu uma pedalada fiscal também na coisa da saúde. Então, é um retrocesso, sem dúvida nenhuma, e é incompreensível. Eu estava falando ainda há pouco com você sobre a questão da campanha eleitoral do ano passado, presidencial. O que é que se discutiu de saúde naquela campanha eleitoral? Nada, mas não se discutiu nada. E é o mais grave problema da sociedade brasileira. Eu fico sem entender a dissonância entre os nossos governantes e os anseios da população, os anseios da rua, né? Você acha que ainda estados e municípios, com essa experiência acumulada, enfim, com essa militância, vou assim dizer, na área da saúde pública, você acredita que estados e municípios tenham capacidade de resolver suas questões de saúde sem que haja uma intervenção direta do governo federal, mesmo que seja com mais recursos apenas? Não, mais recursos sem dúvida, Ricardo. Nós temos uma série de estudos que apontam há 10, 12 anos atrás, de todo o gasto público do SUS, a União entrava com 62%. O ano passado entrou com 47%. Então reduziu em uma década de 62% de participação para 47%. Os municípios é que têm crescido, Ricardo. Os municípios que têm a obrigação constitucional de gastar no mínimo 15%, em Alagoas, no ano passado, a média foi de 22,5%. Você tem uma ideia, o estado de Alagoas, os estados têm que gastar 12%. O nosso estado, ano passado, gastou 12,06%. Passou pelo pau do canto, como a gente dizia antigamente na escola. Esse 0,5% que o estado passou significou 3,5 milhões. O conjunto dos municípios desse estado aqui, esses municípios pobres que nós temos, gastaram 480 milhões a mais do que o mínimo constitucional. Então, assim, o ônus está caindo sobre o município. Quando eu falo que Arapiraca gasta toda a receita de Arapiraca, 31,5% com saúde, impressionante, significa prejudicar todas as outras ações que são fundamentais, né, no município, para só uma das ações, que é a ação da saúde. Aí a urbanização, o tapa-buraco, o lixo, todo o resto termina sendo prejudicado em torno da questão da saúde, que evidentemente... Arapiraca e Maceió são os dois municípios mais prejudicados. Maceió gastou quase 25%, gastou 24,5% no ano passado. Uma capital, né? Então, assim, os municípios é que têm crescido no financiamento, a União retraiu-se no financiamento, os estados no conjunto chegaram aos 12%, alguns estão ultrapassando 12%, que levaram anos para chegar aos 12%, mas aonde há hoje capacidade de financiamento é da União e dos estados. Os municípios não têm mais margem para crescer nesse financiamento. E a União tem uma emenda que nós conseguimos, com toda a mobilização social, colocar na Câmara, uma emenda de iniciativa 29, popular, né? Um projeto de lei, aliás, de iniciativa popular, querendo que a União vincule 10% das suas receitas líquidas para a saúde. Isso está lá há quase 2 anos na Câmara e não anda. Né? E a gente tem discutido isso com a nossa bancada federal aqui, etc., porque precisa que a União volte a investir como investia há 10 anos atrás, no patamar de 60%, os estados cresçam na sua participação, né? Porque dos municípios não tem mais de onde tirar. Agora, assim, eu acho que no sistema, nós temos um sistema que, além de ser único de saúde,
ele tem uma característica única com relação aos outros países que têm sistemas públicos como o nosso. Nós somos um país com 3 níveis de governo, né? Com 3 níveis, né? É um país federativo com 3 níveis com autonomias. E nesses 25 anos de construção do SUS, nós conseguimos criar mecanismos, né, que permitisse que essa interdependência entre município, Estado e a União caminhasse numa certa harmonia. Então, nós temos colegiados de decisão bipartite no Estado com os municípios, tripartite entre a União, Estados e municípios. Né? O nosso Conselho, por exemplo, representa os municípios, né, nesses colegiados gestores, as decisões são colegiadas. Né? Então, nós conseguimos construir isso. Agora, sim, os estados nesse processo, Ricardo, que antes era quem executavam as ações, no tempo que eu fui secretário de saúde, a gente é que executava. Tinha a Secretaria de Saúde de Arapiraca, nem Maceió tinha a Secretaria Municipal naquela época. Eles ficaram perdidos no processo de municipalização, num primeiro momento competindo com os municípios, e agora estão começando a achar o seu papel, que é o papel de apoio técnico e financeiro aos municípios. Isso é necessário, porque se considerar que dos nossos 102 municípios, a grande maioria são municípios abaixo de 20 mil habitantes, é difícil você supor que esse município vai ter uma condição técnica, uma grande equipe que permita gerir com boa qualidade, com boa resolutividade o sistema de saúde. Aí precisa ter apoio técnico do Estado e apoio financeiro, que hoje o Estado já faz um apoio, mas que é muito limitado ainda. Doutor Biratã, e que papel deve ocupar, o senhor assumiu recentemente a presidência do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, nessa articulação para que se melhore a qualidade do serviço do SUS e que se consiga arrancar de Brasília ou dos estados mais recursos? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, o senhor responde.